Nessa noite, Jesus, oh Senhor, nós estamos aqui para isso. Como vasos, Senhor, sermos quebrados. Coisa nova, Jesus. Restaurar as antigas. O vaso sendo quebrado para que o perfume seja liberado, Senhor. Em nome do Senhor, no teu nome, Jesus, faz isso. Oramos, Senhor, mais uma vez. Continua falando conosco. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, abençoe as crianças, Senhor, até 9 anos. Esse tempo, Senhor, nós cremos, declaramos, oramos. Tempo de semeadura na vida delas. Tempo, ó Deus, de coisa nova. Mesmo crianças, ó Deus, restauração. Como um vaso nas tuas mãos. Ó Deus, um vaso sendo moldado, Espírito Santo. É a nossa oração a respeito de cada criança. No nome do Senhor Jesus, cada professora, professor que tem se dedicado, Senhor, a esse ministério tão precioso, a tua bênção. Obrigado, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esses 5 anos, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Se você ainda puder ficar em pé, eu queria ler com você em pé. Nós cantamos o hino nacional em pé, como deve ser. E a gente quer aproveitar o embalo, amém? Para ler a palavra de Deus. Também em pé, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, quero ler o verso 1. O verso 1 só. Hebreus 12, 1. Está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus, paz do Senhor, boa noite. Uma alegria estar com os irmãos. Essa festa, eu aproveitei, cheguei um pouquinho mais cedo em Bertioga, tive com alguns pastores nossos à tarde, e louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade que nós temos. Irmãos, eu vou dizer para você que, eu vou dizer desse jeito, eu lutei, eu não sei se é o jeito certo de falar, mas eu lutei com essa palavra. E eu estava ali, e continuando a orar, e eu entendi mais ou menos o seguinte: o Espírito Santo tem usado e vai continuar usando uma turma boa aqui, como sempre tem usado, para falar de revelações, de coisas tremendas de Deus, coisas novas talvez que nós ainda não ouvimos, compreensões das Escrituras. Mas sabe o que Deus me deu hoje? Ele me deu alguma coisa para falar com você sobre fundamento. E você sabe que eu não sabia. Manual de computador tem uma seção, dizem os entendidos, que fala sobre quando der problema. Quando der problema, né? E uma das primeiras coisas que aparecem lá, se o computador está dando problema, eles escrevem assim, algo assim, né? Verifique se a máquina está ligada na tomada. Aí você fala, mas não precisa um negócio desse? É tão básico. Meu Deus, será que tem gente que não lembra? Precisa? Precisa. Eu não sei se já aconteceu com você, né? Você deu uns tapas lá no aparelho, em algum aparelho, quando foi ver não estava ligado. Ou não estava ligado aqui no botão, não estava ligado na força, na tomada. E o que eu tenho para dizer para você é que nós precisamos sempre lembrar do básico na nossa vida. Básico não é sinônimo de coisa de pouca importância. Básico fala de base.
E é sobre base que você constrói qualquer coisa na vida. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria falar algumas coisas. E a gente viu aqui a apresentação e o texto que nós lemos. O escritor de Hebreus, ninguém sabe quem é. Um dia nós vamos conhecer no céu. Quem vai para o céu aqui? Dá uma glória a Deus. Quem quer ir agora? Velhas lições, hein? Coisas básicas. Todo mundo, como é que é? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Amados, e antes de entrar nessa coisa básica, que o escritor aqui diz, né? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele fala o quê? Para nós nos livrarmos de duas coisas: embaraço e pecado. E já dá para entender que há coisas que embaraçam a nossa vida que não são pecaminosas, podem se tornar. O próprio texto já faz a distinção. Há embaraços e há pecado. Pecado a gente já sabe, a gente abandona, confessa. Vá e não peques mais. E eu quero falar mais sobre embaraço nessa noite. E antes de mais nada, eu quero dizer para você, diz a Escritura, você que está enfrentando hoje enfermidade, você que está enfrentando problema financeiro, você que foi convidado a primeira vez, talvez está aqui num culto, numa igreja, você que está enfrentando problema familiar, quero te dizer, Deuteronômio capítulo 28, diz lá, se você escolher a vida e obedecer a palavra de Deus, estas bênçãos, diz Deuteronômio 28, te perseguirão e te alcançarão. Você não vai precisar nem correr atrás. A promessa de Deus é que as bênçãos te perseguirão, vão te achar e vão te alcançar. Aleluia. Amém. Em Cristo abençoados somos. Está decretado. Mas é sobre, e o texto diz isso, nós nos desembaraçarmos. E o texto também diz, do embaraço e do pecado, que tenazmente, insiste, é o tempo todo, a coisa é constante, o assédio, ele incentiva, ele motiva o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E você sabe, quando fala nuvem de testemunha aqui, claramente não está falando só das testemunhas humanas, onde você estuda, onde você trabalha, a tua família. Há um mundo espiritual contemplando a sua vida. Você vê na própria Bíblia demônios falando de Jesus, falando de Paulo, aquele espírito imundo lá em Atos 16, que estava numa pessoa, e 7 judeus, lembra disso? Exorcistas foram lá tentar expulsar, falaram assim, olha, sai no nome de Jesus a quem Paulo prega. E lembra da resposta do espírito imundo? Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Sabe como eu penso? E o texto diz isso, olha, tem uma grande nuvem de testemunhas, Mauro, contemplando você, quando você está sozinho com o computador, sozinho com o celular, sozinho e cai um negócio no teu dedo, quer que sai da boca. E eu fico pensando, eu penso como se fosse no estádio, aonde tem duas torcidas, os demônios e os anjos, e nós estamos correndo a carreira, está numa corrida, uma Olimpíada, ou num jogo de futebol. E quem gosta de futebol aqui? Eu gosto, eu sei jogar, pode perguntar para qualquer um vai confirmar. Estou falando isso toda hora, não sei porquê. Você assiste um jogo da seleção brasileira e você não se conforma às vezes, né? Um jogador que parece que está ali cuidando da vida dele, não defendendo a pátria. Você daria, modo de dizer, né, um braço
jogaria de graça no Maracanã com aquela camisa. Quem gostaria de um negócio desse? Eu, meu Deus. Aí você vê alguém, né, jogando ali, parece que está com interesse próprio, parece que está ali, não dando o melhor de si, e a gente assiste e a gente fala, meu Deus do céu, a gente não se conforma, não é verdade? Quem diz amém? Imagine os anjos e os demônios vendo você e eu, os anjos olhando e falando, meu Deus. E alguns defendem, outros dizem que não é assim, que os anjos desejaram pregar o evangelho, e os anjos olhando e falando, mas que moleza, mas que tinha que estar dando tudo dele, e os demônios olhando e falando, esse aí Mauro é um pato, é só alguém falar dele, é só alguém não curtir lá o Facebook, é alguém, aquelas coisas básicas, faz algo, pronto, é só colocar alguém, acabou, facinho ele, o Mauro é facinho. Há uma grande nuvem de testemunhas contemplando, e o texto diz isso, desembarace a sua vida, desembarace, abandone o pecado e corra a carreira que te foi proposta. E quando a gente pensa nisso, Tiago 3,13, irmãos, eu vou passear na Bíblia aqui. Quem gosta de Bíblia? Alguns lugares eu vou abrir, vou pedir que você abra. Vá abrindo Tiago capítulo 4. Vamos lá. É o livro seguinte aí ao de Hebreus. Tiago 4. Mas eu quero comentar Tiago 3,13. Bom, está perto. Vamos ler aqui, 3,13. Olha o que diz aí. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Em outras palavras, ninguém se considera mau pai. Difícil alguém se considerar um mau marido, uma esposa ruim. Ninguém acha. Sabe o que o texto está dizendo? Você acha isso? Mostre então com as tuas boas obras. Mostre com condigno proceder as suas obras. E Tiago 4, olha aí o verso 1, 4:1. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Vamos lá para o 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tem que fazer um botox no coração, uma lipoaspiração na alma. Limpe, desintoxica. 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Em outras palavras, quando você olha para o teu estilo de vida, qual é o teu estilo de vida? Ou melhor, o teu estilo de vida mostra quem você é, ou no que você crê. Eu vi alguém falando, você vai entender, eu creio, onde o Espírito Santo quer nos levar. Eu vi alguém comentando que um pai chegou para um filho e falou assim: filho, vai arrumar o quarto. E o menino, o rapaz disse assim: não vou arrumar o quarto, mas eu vou arrumar o quintal. Aí alguém poderia dizer: bom, pelo menos está fazendo alguma coisa. Não, está errado. Existe algo cinzento, muitas vezes, no comportamento. Sabe aquela coisa meio embaçada?
um negócio que não é preto no branco, uma rebelião, uma rebeldia, uma atitude de independência. É o que a Bíblia fala sobre joio e trigo, por exemplo, porque até que frutifique, o joio é muito parecido com o trigo, muito parecido. E a Bíblia diz lá que se mexer com o joio, acaba mexendo com o trigo. E claro que o joio está falando de uma vida fora da palavra. Mas é uma vida fora da palavra, é parecido com esse rapaz aqui que falou para o pai: não, o quintal eu arrumo, mas o quarto não. Parece, mas não é. E a gente assistiu aqui a bandeira do Brasil sendo hasteada, vestida. E uma das coisas, falando de embaraço, é quando ideologia fala mais alto na vida de alguém do que o Evangelho. E a gente tem visto, e eu não vou entrar em política aqui, não é o caso. Estou falando de ideologia. A gente tem visto, por exemplo, o marxismo, a batalha a respeito ou contra marxismo cultural, o comunismo. E tem gente que pergunta por que em manifestação marxista, socialista, comunista não tem as cores do Brasil? Já se perguntou por quê? Por quê? Porque na raiz do marxismo não existe um incentivo ao patriotismo. E eu não vou ficar falando aqui de tudo isso, mas é porque a ideia do marxismo, se não é você conquistar um lugar pelas armas, você faz uma revolução que eles chamam de revolução cultural. Eles quebram o patriotismo, o nacionalismo. Eles desmontam a sociedade para refazer segundo as doutrinas de Marx. Por isso que não tem cor verde e amarela na manifestação, tem vermelho. Tem mais coisa aí, mas não dá tempo de falar de tudo. E se você, como eu vi outro dia, uma menina negra bater de frente com um rapaz branco porque ele estava com dread, e ela falou que aquilo era um sequestro cultural, que aquilo era exclusivo da cultura negra. Se ideologia tem falado mais alto, ideias estranhas também à Bíblia, eu quero dizer para você, você não precisa de marxismo, você não precisa de ideologias que não condigam com a Escritura, você precisa apenas do Evangelho. O Evangelho, você quer fazer justiça social, você quer produzir igualdade no Brasil, você quer produzir equidade, honra, você não precisa de mais nada. E eu não estou dizendo para você ser alienado politicamente, não. Eu estou dizendo, em primeiro lugar, você é de Jesus Cristo. Você é lavada no sangue do Cordeiro. Você tem o Espírito Santo e a palavra de Deus para guiar a tua vida. Você não precisa de ideias, de qualquer movimento ideológico, até político que seja, que fale mais do que a Escritura na tua vida. E quer saber? Há uma frase do genro do Marx, o Paul Lafargue. Já ouviu falar nele? O Paul Lafargue, dizem que foi ele que cunhou uma frase que é muito famosa. É mais ou menos assim: de cada um segundo a sua possibilidade, a cada um segundo a sua necessidade. É a ideia de equidade, de justiça, de distribuição de renda. Você não precisa ir no marxismo, jovem. Você pode vir na Bíblia, sabe aonde? Abra comigo o livro de Atos. Olha aqui, Atos 11, 29 primeiro, para seguir a sequência da frase. Atos 11, 29. Atos 11, 29 está escrito, falando da igreja em Antioquia, e havia uma necessidade, uma grande fome. 28, 29 diz assim: os discípulos, cada um conforme a sua possibilidade,
resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Cada um então, segundo a sua possibilidade. Agora vai em Atos capítulo 4, verso 35. Atos 4, 35. Uma outra situação ali em Jerusalém. Diz assim: depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo a sua necessidade. Eu acho que o genro do Marcos leu a Bíblia. Você não precisa de marxismo ou qualquer outro ismo. Você precisa de cristianismo, de evangelho. O evangelho do Senhor Jesus. Aliás, tem uma frase do Paul Lafargue aqui, que eu separei. Ele escreveu um livro famoso também sobre a preguiça. Não vou entrar no mérito disso, mas tem um ponto que ele fala sobre que os filósofos da antiguidade ensinavam o desprezo pelo trabalho, que era uma degradação do homem livre. E ele diz aqui no quarto ponto do que ele escreveu: Jeová, o Deus barbudo e rebarbativo. Rebarbativo é sisudo, carrancudo. Jeová, o Deus barbudo e rebarbativo, deu aos seus adoradores o exemplo supremo da preguiça ideal. Isso está sendo dito em faculdade, universidade faz tempo. Talvez na escola já de alguém. Ele deu exemplo. Depois de 6 dias de trabalho, repousou para a eternidade. Não é verdade. João capítulo 4, Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você sabe um outro fundamento que Deus me deu para falar aqui hoje? Casamento, relacionamento. Vá comigo em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Isso serve casamento para quem está casado, para quem vai casar. Quem vai casar, anote. Mateus capítulo 19. Jesus está ali, vindo da Judéia, ou melhor, da Galiléia, passando pela Judéia. Perguntam para ele, verso 3. Os judeus, os fariseus aparecem lá e perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Você sabe que havia uma linha de interpretação que se a mulher queimasse o arroz, o marido podia dar carta de divórcio. Literalmente. Era de um rabino chamado Hillel. É uma linha liberal. E tinha uma outra linha que era de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, um outro rabino chamado Gamaliel. Ele já não, e Jesus segue um pouco, né? Ou Gamaliel se alinhou mais com o que Jesus vai dizer aqui. Ele diz: então, 4, respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Primeira coisa, casamento, ele é heterossexual. Ao que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Segunda característica do casamento, é monogâmico. Tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Terceira característica, o casamento é indissolúvel. Então é monogâmico ou heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Os discípulos entram na conversa e falam: Senhor, se essa é a situação relativa ao homem, então não convém casar, verso 10. E Jesus diz um pouco antes que Moisés deu carta de divórcio pela dureza do coração. Mas não foi assim desde o princípio, verso 8. Aí o 10, os discípulos entram na conversa: então não convém casar? Quero dizer para você, jovem, que tem dormido com a sua namorada, ou a namorada com o namorado, não tem acontecido nada ainda. Eu quero dizer a você, não é Deus que está aprovando, tolerando. Deus está sendo longânimo. 2 de Pedro 3, esperando arrependimento. E quando os discípulos dizem no verso 10, Senhor, então não convém casar? Olha o que ele diz. Eles dizem, não convém casar. 11. E aqui eu vou entrar em namoro e
na questão homossexual. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Largo é o caminho, muitos se perdem por ele. Estreita é a porta que leva à salvação. E olha o que ele diz, 12. Porque há eunucos. Sabe que eunuco eram aqueles homens castrados, ou que, e Jesus diz isso, eles não tinham órgão sexual, né? Os homens. Há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, que, né, foram castrados por outros homens. Era comum, né, guardarem haréns, esses eunucos. A gente tem o eunuco de Atos 8, que era um oficial lá da rainha da Etiópia. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Eles se castraram literalmente? Não. Mas eles se abstiveram de relações sexuais ilícitas, porque Jesus estava dizendo que, em cima do que os discípulos disseram, olha, então não convém casar. Não convém casar. Por que ele entra com o assunto de eunuco? Eu falei, então, ou você vira eunuco, ou você casa. Não há sexo fora do casamento. Quem é apto para o admitir, admita. A última categoria de eunucos aqui, a si mesmo se fizeram por causa do reino de Deus. Eu falei de namoro. Eu quero ler com você. Quem puder abrir, abra em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Nós estamos falando do que? É essa mistura de pecado e embaraço. Ou embaraço. Eu quero dizer para você, você que está lutando contra o pecado, glória a Deus pela tua vida. Há tão grande nuvem de testemunhos. Eu falava com um rapaz esses dias sobre isso. Mundo espiritual, e o rapaz preocupado fala, mas eu estou lutando, eu luto contra essa situação que eu tropeço, mas eu estou lutando. E ele falou, então quer dizer que os demônios não me respeitam, olham e dão risada de mim? Não. É diferente quando alguém está pouco ligando. Nós vivemos uma sociedade que ri da honra, mas Deus está levantando jovens igual aqueles patriarcas do Antigo Testamento, que querem construir algo. Nós rimos da honra. Sai pegando as meninas. E diz a Escritura, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. E se fosse a tua irmã, tua mãe, a tua filha? E aquele rapaz, ele entendeu. Falei para ele, não, você está lutando. Você está lutando e o mundo espiritual reconhece isso. Você que tem lutado, você que está batalhando. O que diz Hebreus 12, persevere. Persevere. Porque o Senhor tem bênção para a tua vida. Você vai ter algo sólido. Esse país, essa geração, colunas na casa do Senhor. E Gálatas 4 então, olha o que diz, Gálatas 5 verso 19, diz aí, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. E a gente já sabe, né? Idolatria não é só uma imagem pendurada em algum lugar. Tem quem idolatra em Netflix. Falaram da série aqui. Gasta mais tempo com série do que com Bíblia, com Deus, com tudo. Idolatra time de futebol. Você abre o Facebook da pessoa, só tem coisa de futebol, coisa parecida, ou política. Eu quero dizer para você, não é uma palavra hoje, tá bom? Não é palavra não. Deus ama eu e você. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí?
Ele vai dizendo aqui: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Porfia é aquela briga, conversa que não acaba nunca. Alguém sempre tem que falar depois do outro. Não acaba nunca, porfia. Onde está aqui? Ciúmes, eu estou no 20. Iras, discórdias, corações, discardia, corações desconectados, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Seu filho está vendo você beber. Irmãos, são assuntos que levariam muito tempo, mas o teu filho tem você como exemplo supremo. Bebedices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu quero que você abra comigo em 1 de Timóteo, lá para frente aí. 1 de Timóteo, está antes de Hebreus, o livro que nós começamos a ler. 1 de Timóteo, vamos pular para ganhar tempo. Vamos abrir no segundo livro de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo 3 diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactancioso é presunçoso, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Aquele pessoal que não leva nada a sério, ri de tudo, ri da honra. Vou dizer de novo, e nós queremos uma sociedade honrada. Vamos começar da casa de Deus, irmãos. A gente gosta de brincar, fazer piada. Quem me conhece sabe disso. Mas para ser meio óbvio no que eu vou dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes, já li, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Outras traduções dizem: não tem afeto. Não tem afetos naturais, diz a Escritura. Não sente nada. Não sente ali o peso do pecado. Não sente que errou. Não reconhece. Não tem afeição. Passa batido, passa batida. Pai e mãe estão falando, é como se fossem invisíveis. Você tem falado de igual para igual com o teu pai, com a tua mãe? Pare com isso no nome de Jesus. Êxodo diz lá, mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os teus dias sejam prolongados. Tem gente morrendo mais cedo porque não honra pai e mãe. Sabia disso? Para que te vá bem, honre e os teus dias se prolonguem. 4, traidores, atrevidos. Gente que não tem temor no que fala, no que faz, no que põe no Facebook. Aqueles comentários horrorosos. Já leu o comentário abaixo de notícia ou de alguma foto? Atrevidos, enfatuados, sabe assim, ó? É o enfatuado, enfatuada. Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. É o que Tiago diz: negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Eu ia falar do homossexualismo. Estão tentando criminalizar a opinião. Estão tentando dizer que qualquer um que diga algo que não agrade o movimento LGTB, a lista agora, né, a sigla é maior, qualquer coisa contra é discurso de ódio. Não. Deus ama o homossexual, como ama o hétero, que também tem seus problemas com sexo, com pensamentos impuros. Nós já lemos em Gálatas, já lemos em outros lugares. Eu quero ler com você 1 de Coríntios capítulo 6. O homossexualismo é pecado,
é pecado. Porque o homossexualismo é uma distorção, como é o hétero, que também tem seus problemas, ou tem coisas mais sérias, heterossexuais, pervertidos, pornografia, pensamentos impuros, é fruto do pecado, da queda. Mas olha o que diz 1 Coríntios 6, verso 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Você está no seu trabalho e você rouba o tempo do seu patrão, ficando no WhatsApp, no joguinho. Tem até uma propaganda que mostra um cara lá jogando e a menina olha, ele entra na tela de trabalho, a menina vira o rosto, ele joga de novo. E a propaganda parece que enaltece, fala: quem joga entende. É pecado. É pecado, está roubando. Ladrão não é só quem aparece com uma máscara lá no banco. Avarentos, idolatram dinheiro e as suas posses, nem bêbados, nem maldizentes. Está na mesma lista dos homossexuais, na mesma lista estão os adúlteros, na mesma lista idólatras. E eu já falei de idolatria aqui. Maldizentes, fala mal, né? Não é fofoca, pastor. Eu estou contando porque é intercessoca, né? Como alguém falou. É intercessoca. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha a esperança, 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Estou quase terminando. Quero falar de submissão. Submissão. Abra comigo. Aliás, não precisa abrir, eu vou ler para você. 1 de Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei, quer aos superiores. Você que não gosta do presidente X, ou da presidente, ou coisa parecida, o que diz a Bíblia? 1 de Pedro 2,13. Sujeite-se a toda ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei, quer a superiores. Outro texto diz: ore por aqueles que estão em autoridade, para que você tenha uma vida quieta e sossegada. Amados, aquilo que você não ama, você não muda. Essa polarização da política nesses últimos tempos, eu só vou dizer isso: quem você não ama, você não consegue mudar. O que diz a Escritura nessa noite: ame. Você pode não concordar, e muitas vezes nós não vamos concordar mesmo, mas nós vamos amar e orar. Nós não precisamos de ideologias, nós não precisamos de instrumentos já fracassados. Nós precisamos ser luz, nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos ser instrumento de Deus, como diz a Escritura, que é regra de fé, doutrina e conduta para nós da Rocha Eterna. Aleluia. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de herdar, ou que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deixa eu contar uma historinha para você. Platão, aquele filósofo, ele escreveu uma obra chamada República, que é a utopia dele de organização social. E lá na República ele critica a democracia mais ou menos como é. Ele nasceu na Grécia, na terra da democracia, como é exercida hoje. E ele explica isso. Ele diz o seguinte: que esse tipo de democracia perverte uma lógica básica da vida. E qual é a lógica que ele se refere? Se você tem um furo no sapato, você vai no sapateiro.
Se o carro quebra, você vai no mecânico. Se dá um problema na elétrica, você chama o eletricista. Aí alguém vai dizer, sim, lógico. Quem é que sabe tudo? Problema nenhum. E aí ele entra com a lógica. Então, se para um furo no sapato não é qualquer um que põe a mão no sapato, como qualquer um pode governar uma cidade e um país? E eu trago isso para a igreja. O Espírito Santo manda dizer aqui: você está querendo falar de igual para igual com o pastor, com o presbítero, com o teu líder? Você está pecando. E não só pecando, está cometendo uma burrice. Porque nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa. E não há demérito em você não saber fazer o que o outro sabe. Ninguém é melhor ou pior, são funções no corpo de Cristo. E tem gente querendo falar de igual para igual, em nome de uma democracia. Amados, democracia tem todos os benefícios, mas nós vivemos uma teologia, uma teocracia, aliás, na igreja do Senhor. Não queira falar de igual para igual com o seu líder. Hebreus aqui 13:17, que eles possam cuidar de você, eles vão dar conta da vossa alma, e não faça isso gemendo, mas com alegria. Quer falar de igual para igual com pai e mãe? O que é que você entende? Jovem que bate boca com pai e mãe, que se rebela porque não tem o tal, sei lá, do iPhone, ou o Galaxy, ou o outro agora, o chinês que chegou. E esses dias lá em São Paulo, uma mãe chorando, bênção aquela moça, contando do filho, que queria comprar um negócio, ela falou não. E estava na casa do pai, né, do pai dele, não é mais esposo dela, e ele, não, eu quero. Ela falou, não, vem para cá que eu quero ver isso. E ele, desculpa a expressão, mas isso virou comum, embaraço. Se não é pecado, falou para a mãe, falou, só fica coçando o saco o dia inteiro. Virou normal falar essas coisas. É ou não é? É ou não é? A gente ouve isso com a maior naturalidade. Filho falando isso para a mãe. Você quer ser rebelde? Vou te dar um conselho. Vá viver do jeito que você quer então. Vai pagar aluguel. Vai trabalhar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar, cuidar da casa, alugar um canto, lidar com o proprietário, lidar com o patrão. Não vai dar nem tempo de você ser rebelde. Quer falar de igual para igual? Que experiência você tem de abrir igreja, meu filho? Que experiência você tem de vida, de ganhar o seu dinheiro, filha? Se arrependa nessa noite, se quebrante diante de Deus. Tem gente valente na internet, tem gente valente com o irmão mais novo, tem gente valente com pai e mãe, com a avó, com o avô. Se arrependa nessa noite e vá ser valente no lugar certo da vida, filho. Vá ser valente para estudar, trabalhar e fazer o que é certo. E você vai ver se Deus não vai abençoar a tua vida. Tem muita valentia por aí, estética, cosmética, plástica, internetica. Já que existe essa palavra? Passou. Tem uma valentia, é o embaraço. Parece que é bonito. Estou falando óbvio aqui, o básico. Mas se tem esquecido do básico. O Espírito Santo hoje vai produzir quebrantamento. A minha oração hoje aqui, a gente tem que sair da frente, a gente tem que parar com esse negócio. E eu vou terminar. Volte comigo em Hebreus 12.
Hebreus 12. O texto então, aliás, eu vou em outro texto. Hebreus 12 diz de embaraço e pecado. Eu quero falar, então, é pecado? O Espírito Santo vai te ajudar hoje. Você vai tomar uma decisão. A decisão é sua. Não tem essa de falar assim, o Senhor, Ele vai fazer com que eu abandone. Ele entra com uma parte poderosa, mas a decisão é sua. É pecado? Abandone o pecado. Mas eu quero falar com você sobre embaraço. E para terminar, abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. É o texto conhecido do lava-pés. Você quer entender embaraço? Aqui é um texto bacana para entender embaraço. Aqui Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Verso 4 diz que ele pega, uma toalha, 5, uma bacia, e ele se aproxima de Simão Pedro. E Pedro no verso 6 fala: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus fala no 7, o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. No 8 Pedro diz: nunca me lavará os pés. Veja, lava pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí, irmãos, isso aqui é para quebrantar coração. Você fala: Jesus, tem misericórdia. O Senhor não está aceitando o que eu faço, o Senhor está sendo longânimo. O Senhor está esperando que eu me arrependa. Maledicência, impureza. Eu sei que o pecado cansa. Não é assim? O pecado cansa. Pecado, você fala: meu Deus, eu sei que tem gente com sede nessa noite. Fala: Jesus, eu quero esse mais que o Senhor tem. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Jesus disse para Pedro: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, 9, lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, olha só, quem já se banhou, e lá em João 15 há uma palavra parecida, quem se banhou não necessita de lavar senão os pés. João 15 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo então que é necessário lavar somente os pés. E Jesus lava os pés. Olha ainda o final do 10. É necessário somente lavar os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Olha que interessante. Todo o restante está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele se referia ao traidor. E eu estou falando de embaraço, que de tão perto, tenazmente nos assedia. Amados, por que lavar só os pés? E o restante está limpo. Porém, se não lavar o pé, não tem parte com o Senhor. O pé, velhas lições, O pé é o que está em contato com o mundo. O símbolo é esse. Pé fala da caminhada. O contato com o mundo, a caminhada nesse mundo vai sujando, vai empoeirando o pé. E poeira no pé, essa sujeira, não é pecado. O Antigo Testamento tinha duas coisas que lavavam pecado e impureza, como é na Bíblia toda. Pecado é sangue que lava. Mas quando você vai no Antigo Testamento, o que lavava impureza era água. E água é símbolo da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é que na caminhada da vida, essa poeira, a sujeira do mundo vai se apegando. E por que não é pecado aqui? Porque é completamente evitável que você se desloque para qualquer lugar. Daqui a pouco você vai embora para sua casa, você vai rolando pelo chão. Fala: vou ali, É completamente desnecessário, mas é inevitável que você sair daqui e ir para lá, você vá andando. E aquilo que é inevitável não é pecado, porque o pecado pode ser evitado. Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. O que é inevitável não é pecado.
Por isso ele disse: olha, vocês estão limpos, o restante, mas é necessário lavar os pés. E o embaraço é exatamente isso. Aquilo que não é pecado, foi feita a distinção, mas o caminhar nessa vida vai embaraçando ideologias, políticas, ideias, conceitos, práticas do mundo, que você, por exemplo, jovem, se sente pressionado a fazer o mesmo. Coisas que vão surgindo na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. A água de Deus, o Senhor quer lavar os nossos pés. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Oh Espírito Santo, Pai, no santo nome de Jesus, nessa noite, Senhor, abre os nossos olhos. Tua palavra hoje lave a nossa caminhada, lave os nossos pés, lave de tudo. Hoje nós queremos nos entregar mais ainda. Jesus, hoje, Senhor, eu quero, ó Deus, dar esse passo de fé. Como esse mesmo texto diz, que nós não entendemos tudo que está envolvido nisso, que nós entenderíamos depois. Mesmo hoje não entendendo, mesmo hoje, Senhor da glória, sendo tentado a permitir que ideias, conceitos que não são os conceitos e ideias da tua palavra permaneçam na minha vida, sejam desculpas, sejam muletas, em o nome de Jesus. Nós estamos gostando deles, em o nome do Senhor Jesus. Pai, lava hoje, purifica, tira todo embaraço, tira todo embaraço, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, faz isso aqui nessa noite. Dá graça, Senhor, diante da decisão do teu povo, diante de Deus da glória, coração entregue, não mais enfatuados, não mais cheios de si, cheios de nós. Nós nos esvaziamos nessa noite. Onde pecamos contra esposa, marido, pecamos contra pai, mãe, pecamos contra autoridades, erramos, deixamos que coisas entrassem, embaraçassem a nossa vida. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, revela, mostra se há necessidade, abre os olhos, Senhor, cada um de nós enxergue. Nessa noite haja quebrantamento, mais, Senhor, rendição, entrega, arrependimento, no nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu queria cantar aquele cântico novo, eu quero ser um vaso novo. Vamos ficar em pé, amados? Eu quero ser. Você que deseja, levante sua mão ao céu comigo. Atitude de entrega. Em nome de Jesus, Senhor, como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Quebra minha vida. Eu abandono, Senhor. Me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero
nós nos rendemos, nós abandonamos toda soberba, toda arrogância humana. Quem somos nós sem o Senhor? Quem somos nós sem a Tua palavra? Quem somos nós sem o Teu Espírito? Nós pedimos perdão nesta noite. Senhor, nós nos rendemos, nós nos entregamos. Espírito Santo, renova, lava. Todo embaraço vai embora. Seja lavado, levado pelas águas da Tua palavra, pelas águas do Teu Espírito. Coração limpo, mente limpa, transformada. Oh, desintoxicando nesta noite. Parecidos, mais parecidos contigo, Jesus. Mais parecidos, mais, Senhor, sem medo, sem reserva, de sermos parecidos contigo, Jesus. Lá na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, perdoa o pecado da facção, da dissensão, da contenda, do sentimento que não é bíblico, com parentes, com pessoas. Perdoa, Senhor, nos perdoe. Nós queremos perdoar, nós queremos ser perdoados nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer levar pessoas aqui a se arrepender de pecados, a se arrepender de comportamentos que são cinzentos com pessoas. Abra o seu coração nessa noite, abandone essa prática, abandone essa maneira de ser com pessoas que já têm feito tanto por você. Gente que deu a vida, gente que tem dado o melhor, tem dado de coisas preciosas para a sua vida, tem sido precioso, preciosa para você, e você não tem reconhecido. Se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós estamos aqui abertos, Senhor. Nos perdoe. Lava as nossas vidas nessa noite. No comando iteko. Eu não sei você, mas há uma presença do Espírito Santo de Deus. Limpa a nossa alma, limpa, Senhor. Limpa da caminhada. Limpa, leva embora. O que é que você tem para entregar aí? Fala, Senhor, limpa, leva embora. Purifica a minha caminhada. Purifica, lava os meus pés. Lava os meus pés. Por onde tenho andado, na internet, no dia a dia, por onde o meu coração tem andado. Purifica, Senhor. Purifica, Espírito Santo. Lava nessa noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não há espaço, mas em o nome do Senhor Jesus. Tome essa posição nessa noite. O Senhor hoje está aqui para lavar. E eu sei que está lavando aqui os pés, a caminhada de todos nós. Sabe que o Espírito Santo está produzindo no coração de várias pessoas aqui o amor pela palavra dele, o amor pelas coisas antigas, os fundamentos, rendição dentro do teu casamento, dentro dos teus relacionamentos. Leveza, um fardo foi levado embora. Há um frescor, há algo novo de Deus aqui. E eu não sei se você pode sentir, mas eu sinto. Peso, um fardo levado. Você não precisa viver mais assim. A tua casa não precisa mais ser do jeito que tem sido. A tua família, hoje Jesus traz libertação.
lavagem, pureza, leveza, no nome de Jesus, em o nome de Jesus.